O Bolsonaro fez surgir no Brasil uma nova classe social. Sim, é o pobre de classe rica. Ela é igualzinho rico, só que ela não tem dinheiro. E essa nova classe que o Bolsonaro fez surgir no Brasil, pobre de classe rica, nasceu igualzinho o rico. Ela pensa igual o rico. Mas mal sabe o pobre de classe rica que ele tá mais pra favela do que lá pra ilha. Na ilha lá onde tem os grandão, os ricão. Porque se tu tem um carro de 150 mil, tem uma casa de 400 mil na praia, tem 200 mil na conta, tu ainda não é rico. Imagine que nem isso tu tem. Então tu é um pobre mesmo de classe rica. A nova classe social. Pobre de classe rica. Pensa igual rico, sonha igual rico, mas tu é pobre. Entendeu? É isso aí mesmo, viu? Pobre de direita. Esse é o pobre de direita.